Eu fui acostumada e treinada a pensar fora da caixa. O que é ser empreendedora, que todo mundo fala isso? Gente, é ter cabeça de solução. Uma outra coisa que eu me treinei muito foi para aprender a ouvir o que eu não quero. Se alguém não me escutava, eu levanto a mão e falo assim, é bom vocês me escutar, ter uma ideia boa. Eu não saio com raiva, mas eu saio posicionada. Eu não tenho um compromisso de ser perfeita. Eu tenho um compromisso de fazer o melhor de mim. E de estar redirecionando a rota a qualquer momento. Errou, redireciona rápido, não fica sofrendo. Esse é o Papo Íntimo. Aqui na Intimidade de Casa eu recebo toda semana amigos que são grandes inspirações no mundo dos negócios e que causam um grande impacto na sociedade. A gente conversa sobre suas mais profundas motivações para ter realizado o que realizaram até aqui e quem sabe assim inspirar a tua própria trajetória. Esse é o Papo Íntimo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui em casa uma das maiores empreendedoras desse país. Seja muito bem-vinda à minha casa, Luísa Helena Trajano. Obrigada. Uma casa tão acolhedora, muito legal. Obrigada. É uma honra de verdade ter você aqui. Eu queria começar esse nosso papo íntimo contando quando eu te conheci pela primeira vez. Foi em 2016. A Hope estava comemorando 50 anos de empresa. Agora, não sei se você vai lembrar. E a gente estava fazendo uma convenção, então, para os nossos franqueados muito especial. E a gente tinha poucos anos de varejo, eram apenas 10 anos de franquias, né? E porque a Hope tem a sua origem industrial. E a gente falou, poxa, quem vamos convidar para empolgar o pessoal e fazer uma palestra realmente especial para esse momento diferenciado. E aí a gente veio com o teu nome. E aí quando a gente viu que você topou fazer a palestra e que a renda, né, o cachê seria doado para as ações sociais. Eu nem falo preço, nem nada, sempre. Eu achei tão bonita, falei, não, é a pessoa certa. E aí você, na palestra, me trouxe vários insights, mas um deles que mudou a nossa trajetória, e eu vou te contar qual que é, porque você não vai lembrar. É o seguinte, a gente tinha poucos anos de varejo, e nossa entrada no varejo se deu através do sistema de franquias, e a gente foi recomendado, a gente contratou vários consultores, advogados para estruturar o nosso projeto, e todas as recomendações envolviam as redes sociais e de que a gente precisava blindar as nossas redes sociais, porque as pessoas iriam falar da nossa marca, então a gente precisava tentar controlar o máximo possível aquilo lá. Então, os posts que os nossos franqueados poderiam fazer no Instagram eram só os que a gente autorizava. E aí você veio lá na palestra falando, não, você tem que deixar eles fazerem. Mostrando exemplo. Mostrando exemplo das equipes das lojas. A equipe era mais simples, mas fazia coisa criativa. E regional, criativa, autêntica, né? Eu me lembro que era perto de festa junina, aí tinha lá uma loja toda de festa junina. Aí o pessoal do norte também com as regionalidades deles. E isso me virou uma chave, eu falei, por que tem que ser assim? Acho que essa verdade conecta muito mais com o público local. E hoje, você sabe, Sandra, realmente, eu tô lembrando até o local. É difícil eu lembrar tudo, porque eu dou muita palestra. Não, lembrar até a empresa, lógica, de vocês eu lembraria. Eu lembro até mais ou menos o local que a gente estava. No hotel. E eu gosto muito de lidar com aquilo que está entrando no varejo, né? Então, assim, e hoje... É lógico, de vez em quando sai alguma coisa que não é legal. Sabe, assim, por exemplo, alguma coisa que as pessoas... Que não é legal, assim... O que foi esses dias mesmo? Que não leva para um lado legal. Ao invés de você fazer terapia, eu tô falando que o pessoal é muito simples. Faça isso. A gente aí não precisa falar mal de uma coisa. Eu costumo dizer que você não precisa falar mal de alguém para falar bem do outro. Então, mas são tão poucas as coisas no meio de tanta coisa criativa. Agora, a gente tem muito medo, e as consultorias têm. A centralização é uma paura para toda empresa. E eu luto muito pela descentralização, porque ela dá velocidade. E agora, o que você está usando? Você tem as pessoas da cidade para falar da sua marca. A regional, agora não é nem as grandes cabeças que fazem o digital. É a simplicidade, é o simples que conecta. É aquela região que você pega. Então, nós estamos agora buscando influenciadoras até no programa do Luciano Huck. São influenciadoras, que é aquela dona de casa que tem
A outra, quanto mais regional, não quer dizer que as grandes não são importantes, mas hoje o preço é muito alto e a gente percebeu, depois de vários estudos, então se eu tenho os influenciadores, que são os nossos gerentes, as nossas equipes, por que eu vou tolhê-las de fazer? Agora, lógico, você tem que estar atenta para alguma coisa assim, não precisa disso, vamos fazer isso. Não precisa falar isso, mas são, até agora, foi assim, uns 5 casos que nós tivemos que interferir. De milhões de anúncios. De coisas que deram certo. Que deram certo, porque ainda mais a sua franquia, que é uma franquia mais requintada. Sim. Então, assim, como a D'Arezzo também, que eu fui do conselho, é uma franquia mais requintada, que não vai fazer coisa ruim, mas a língua da região. Gente, o Brasil tem muito Brasil dentro do Brasil. Né? É, isso aí. O uniforme, quando a gente fala aqui no Nordeste, é guarda. Então, você tem que pôr guarda. Até a língua muda, né? Dependendo da região. O sotaque muda muito, é verdade. Ai, que bom. Mas eu quero começar esse nosso papo, não foi demais. Depois a gente voltou a se encontrar no Shark Tank, né? Onde você tem sempre aquela cadeira especial de convidada. Uma vez só eu vou e faço 4 programas. Sabe que todo mundo acha que eu vou... Sempre, muito, né? Mas eu vou uma vez só e a gente voltou a se encontrar lá. Voltou a se encontrar lá, onde eu fiz a 7ª temporada como Shark. E também foi muito bacana. E depois que eu saí do Shark Tank, eu decidi montar esse projeto desse podcast, porque eu vi como eu posso ajudar as pessoas a empreender sem ter que necessariamente investir meu conhecimento, meu know-how e meu próprio capital naquele empreendimento específico e abranger mais gente. Eu acho que essas conversas aqui em casa, a gente consegue explorar a trajetória de pessoas de sucesso. E também você chega num momento da sua vida, né, que o Shark exige que você fique... Primeiro, a gente tem que dizer, gente, que tudo lá é verdadeiro. A gente não sabe quem entra, quem não entra. Depois, quando você compra, que tem aprofundamento, mas é verdadeiro. Você não sabe nada, igual vocês. A hora que abre a porta, porque o pessoal me pergunta muito. É combinado antes? Combinado antes, não tem nada. Senão nem eu, nem a Sandra, nem a maioria que está lá, estaria lá. É muito verdadeiro. Agora, é uma coisa, eu não posso ir sempre, porque exige 10, 12 dias o tempo integral. Exige que é importante você participar de um negócio e acompanhar esse negócio. Então, não é só colocar o dinheiro lá e pronto. Então, realmente não é uma coisa assim que você... Tem gente que fica disso muito tempo, porque passa a ter uma empresa para olhar os negócios. Então, é muito legal, mas dá muita visibilidade. É impressionante como dá, né? Você deve ter crescido muitos seguidores e tudo mais. E aí eu pensei, como é que eu posso aproveitar essa minha influência, nessas pessoas que me acompanham e passar mais informação, passar mais conhecimento. Ótimo. E ajudar outras papo pessoas. Íntimo, gente. Queria papo íntimo. Que até na casa dela, viu? Super legal. E aí eu tenho convidados muito bacanas, com trajetórias assim muito inspiradoras. Agora, essa presença aqui realmente é das mais ilustres. Estou muito, muito feliz de ter você aqui. Você tem uma história de muita superação, de um crescimento exponencial muito importante, muito parecido com a história do meu pai, assim, um desbravador, né? Você é uma desbravadora. Eu queria que você contasse esse comecinho. Você não fundou o Magazine Luiza, assim como as pessoas falam. Então, nós somos de Franca, né? Franca é uma cidade que fica a 400 e poucos quilômetros daqui. É bem na divisa de Minas. Então, Sandra, a gente tem muitas características mineiras, porque eu brinco que 70% é mineiro lá e 30% é filho de mineiro. Mas é uma cidade que tem um espírito empreendedor impressionante, porque ela nasceu muito com calçado. Nós somos o único que cresceu sem ser o calçado. Lógico, depois passou muito e lá tem empreendedor de tudo quanto é jeito que você pro Brasil inteiro. No ano que o Magazine teve 2 anos que a gente comprou muitas empresas médias e grandes para poder servir o marketplace. Nós compramos 4 de lá. E não é porque era de lá, era 4. Então, assim, sou de lá, a empresa foi fundada pelos meus tios, pela Luísa, que infelizmente minha tia morreu faz 3 Meu sentimento. Obrigada. Eu tive a oportunidade de falar. Foi muito pesado para mim. Porque eu tive assim, eu sou filha única, ela não teve filho. E eu fui criada muito próxima dela. Eu tive minha mãe, que faleceu cedo, mas que também era o oposto dela. Minha tia era uma grande empreendedora, mas não tinha um pingo de inteligência emocional. Eu brinco,
porque ela tinha sido vendedora numa loja há muito tempo, sempre se destacou, sempre adorou os patrões, nunca precisou fazer curso, e ela queria que, ainda é virginiana, ela queria que todo mundo fosse igual a ela. Sim. Então, assim, a minha luta com ela foi muito de fazer plano de carreira, de tudo mais. E a gente se complementava. Eu tenho um espírito empreendedor, não digo que ela tinha, porque ela era uma empreendedora que lutou, eu já não vivi aquela fase que não tinha dinheiro para pagar a próxima prestação, já cheguei um pouquinho melhor, mas assim, mas ela não tinha um pingo de paciência com planejamento, com treinamento, porque o povo não precisa disso não, eu ainda precisei disso. E a gente foi crescendo, e a minha mãe, ela tinha muita inteligência emocional. Vai sozinha que você é capaz. Se eu chegasse da escola reclamando da professora, eu fui criada com cabeça de solução. Ela falava, o que você pode fazer para a professora gostar de você? Então não era assim, coitadinha da minha filha, ai, liguei, vocês estão judiando da minha filha, porque eu sou filha única. Minha tia não teve filho. Uhum. Então, assim, eu fui criada muito com solução. Se eu tinha um amigo que fulano brigou comigo, o que você pode fazer para, se você gosta dela, para você ficar com ela? Então, assim, ela sempre resolver problemas. Vai sozinha que você é capaz, faz isso. Então, eu andei de ônibus muito cedo. E com quantos anos você entrou na empresa? Com 12 anos, eu gostava de dar presente, até porque eu era sozinha. E antigamente, você deve lembrar, porque a família síria, o Natal era muito celebrado, a noite de Natal, né? Você dava presente. Eu lembro que a gente trabalhava até tarde, mas depois tinha uma ceia grande. Eu gostava muito de dar presente. E aí minha mãe, muito inteligente, falou, você quer dar presente? Eu escutei poucos não na minha vida. Vai trabalhar numa loja que dá certo. E eu fui muito bem naquele ano. Foi tão bem que eu ganhei para dar os presentes e eles fizeram minha primeira poupança. Com 12 anos? Com 12 anos eu fui trabalhar nas férias, em dezembro. E olha aqui que é as coisas, né? E depois meus primos foram trabalhar em dezembro. Depois meus filhos, que moravam em São Paulo, estudavam em São Paulo, em dezembro ia trabalhar. E mais interessante, a gente estava falando de neto agora mesmo, viu, gente? Estou falando que neto é uma coisa muito legal. E o mais importante é que a minha neta, quando fez 13 anos, ela procurou uma loja, que ela vai fazer 17 agora. Ela procurou uma loja e foi ser vendedora em dezembro e comprou presente para a família. Então você nunca acha que uma experiência positiva dessa poderia levar até no neto, que é uma coisa mais importante. Vai passando de geração em geração. E passou naturalmente, foi uma coisa boa que foi feita. Com 17 anos eu formei normalista, fui fazer faculdade à noite em Franca e já assumi a empresa. Então eu assumi muito cedo, com a família junto, mas eu que fazia toda essa parte de gestão, de layout, viajava para São Paulo. O que era a empresa naquela época? Era duas lojas. Duas lojas. Aí a gente começou a crescer primeiro para o interior de Minas. A gente tem essa característica mineira, vamos primeiro sondar. Devagarinho. Não é nem tão devagarinho, mas era só primeiro experimentar. Tá. Depois nós fomos com 3 lojas para Ribeirão Preto, porque tinha muita concorrência na época. E depois a gente foi cercando o interior de São Paulo. Interessante, a gente entrou primeiro no Paraná, primeiro em Santa Catarina, primeiro no Sul para entrar com 50 lojas na capital. Aí nós entramos com 50 lojas no mesmo dia, em São Paulo. 50 lojas no mesmo dia? Na realidade foram 50 pontos, mas aí algum teve problema de bombeiro, nós inauguramos 47 no mesmo dia. Mas e de onde veio essa ideia? De onde vêm essas estratégias? Você se formou e esse conhecimento todo você teve na Então, eu tive uma família muito empreendedora e muito ousada. A gente não tem medo de errar, sabe? Nós estamos cautelosos, mas não tem medo de errar. E eu sou uma pessoa que eu não tenho compromisso só com o acerto. Então, e gozado que os 50... Eu era pequenininha e escutava minha tia falar, eu quero entrar em São Paulo com 50 lojas numa rede de TV. Porque antigamente eu tinha rádio, TV, que falava todo ao mesmo tempo. E ela nunca foi de se preparar. Ela comprava ponta, ela adorava ir para leilão, mas ela não planejava uma inauguração com marketing, com tudo. E aí a gente planejou, e no dia que a gente inaugurou as 50 lojas em São Paulo, que era um sonho dela, desde que a gente tinha 2 ou 3, a gente colocou ela assim como o dia da noiva.
Então, ela foi no cabeleireiro, a gente tinha uma pessoa filmando. Ela fez o discurso pela primeira vez que ela não fazia. Então, ela foi um dia da noiva, ela chegando de Franca, indo para os cabeleireiros aqui em São Paulo, indo para o hotel, depois saindo do hotel, chegando, porque a gente fez uma reunião numa das lojas no Aricanduva para fornecedores, né, para avisar as 50. E o Faustão teve um papel muito importante. Ele andou de helicóptero. Até o pessoal achava que o Fausto Silva era sócio da nossa empresa. Então, toda essa expansão foi com capital próprio ou vocês querem investimento? Não, a gente foi fazendo assim. Primeiro, a gente teve Em 95, eu resolvi auditar a empresa por uma auditoria internacional. É muito difícil, porque o varejo era muito informal. Aí você chega com o balanço auditado. Eu lembro que a primeira reunião que eu fiz depois que eles chegaram com o balanço, apesar que eu sabia que durante 3 anos você ia ter um balanço ruim. Sim. E eu disse, puxa, a gente pagou tão caro para vocês falar tão mal da gente. E aí a gente foi trabalhando. Aí a primeira coisa que a gente teve foi oferecer o nosso crédito, porque diferente da roupa, a gente compra um produto com 90, no máximo 120 dias, num prazo médio de 60, e você de 60 ou menos até 45 dias, e você vende uma lavadora na época num prazo médio muito mais. Então você tem um descasalamento de fluxo de caixa. Uhum. Aí, na época, eu resolvi fazer um business e chamar um banco para ser sócio do crediário, da Luizacred, não do Magazine. Sim. Você recebia um dinheiro e 50% do lucro era deles, do crédito. E era uma coragem, porque enquanto você ganhava numa geladeira 100 reais do financeiro, eu ia falar, então 50 é seu, 50 é meu, eu ganhava 20 no mercantil. Mas se eu não fizesse isso, Sandra, eu não ia conseguir crescer. Sim. E na época meus colegas falavam, você está ficando louco, você está dando 50% do seu lucro que você mais tem. Mas eu tinha consciência, porque tinha uma crise no país. A família nunca teve capital de giro sobrando para colocar. Eles cortavam todos os tipos de crédito. Então, você chegava num ponto, para crescer, você tinha que ter alguém que podia estar sustentando. E eu ainda brincava com eles. Todos vocês vão ter que fazer isso. E todos fizeram. Todos fizeram depois. Então, a gente teve uma parceria com o Unibanco muito saudável. Depois virou Itaú, mas o Pedro foi lá na empresa. A gente era pequeno ainda, faturava 400, 500 milhões por ano. E a gente já teve uma parceria. Depois, a gente teve um fundo, dos maiores do mundo, tudo morando em Franca ainda. Ainda lá. Que entrou com 13%. E esse fundo, lógico que o dinheiro que eles traziam era importante, mas, sem entrar na bolsa ainda. Mas o mais importante era a gente aprender a ter governança. Sentar uma pessoa do fundo numa mesa junto com... Sim, e isso só foi possível porque você trouxe essa auditoria, era uma das Big Four. Se eu não tivesse auditado, eu não teria nem Unibanco. Quer dizer, em 95 eu auditei, em 2001 a gente já estava com o Unibanco trabalhando conosco. Oh, que legal. Já de sócio, e colocou dinheiro também, que deu um respiro, né, para a gente crescer. Então eu nunca tive medo de dividir com alguém um lucro que ia ser suficiente. E isso foi, hoje é muito normal, mas na época era muito... Nossa, eu recebi muita crítica, assim. Meus colegas falavam, você está ficando louca, você está dando 50% do seu... Mas eu não queria mais ficar batendo em banco para poder buscar capital de giro para poder financiar cliente. E o Brasil, um país em desenvolvimento, ele vive do crédito e da renda. A renda só sai do emprego e o crédito só sai de banco. Então você tem que ter crédito, né? Por isso que quando o juro sobe muito, a venda cai. Sim. A venda caindo, o desemprego vai, a indústria sofre, acha que é só o varejo, mas sofre a cadeia inteira, né? Porque o varejo é aquele que dá o pontapé inicial, seja no digital, seja no outro. Então, foi isso. Mas e de onde vieram essas ideias? Porque são ideias muito inovadoras. Tanto a vinda do banco para ser sócio na parte financeira, quanto depois esse investimento, vocês receberam esse aporte? Assim, eu adoro pensar fora da caixa. Agora mesmo eu fiz um desafio na empresa. Porque assim, se você pensar, eu fui acostumada e treinada a pensar fora da caixa.
sabe? Meu sistema de administração é meio caótico. Eu tinha muita dificuldade. É tipo da Visa, é uma técnica que pós-pandemia está muito usando. Mas eu tinha muita dificuldade para explicar o caótico, né? Eu crio o caos, depois eu ponho a ordem. Para resolver, normalmente as pessoas estruturam, não, elas estruturam tudo no papel para depois e testar. Eu testo para depois. E na pandemia, você sabe que eu assumi Unidos pela Vacina. E aí entrou muito executivo, muita gente, e eu fiz o mesmo sistema, né? Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que pode, não pode fazer, mas eu vou deixando o grupo se movimentar. E tinha um amigo meu que era presidente internacional, ele todo dia me ligava, precisamos pôr estrutura nisso, precisamos, e eu não estava na época da estrutura. Até que ele chamou uma consultoria muito famosa que estava nos ajudando, e estava para me agradecer, e só estava nós no vídeo, assim, na época tudo Zoom, né? Eu falei, Mel, me ajuda a explicar para fulano o que é o caótico. E assim, eu soltei por intuição também. Aí ele virou e falou assim, eu vou explicar o que é isso para vocês. A Luísa, na bandeira não está escrito ordem e progresso? Tá. Ela cria o progresso e depois ela põe a ordem. Então isso para mim foi assim, é fácil explicar para os outros o que é caótico, né? Então realmente agora mesmo eu estava com um grupo que estava todo estruturado, a empresa cresceu muito, vendeu 63 bilhões no ano passado. Nossa. Então assim, é um crescimento muito grande, né? E aí vem gente, ainda juntou a pandemia, que muita gente entrou, porque foi o maior crescimento também, triplicou na pandemia. E aí veio tudo, eu falo, vamos criar um pouco aqui o progresso, depois a gente cria essa ordem de você. Adorei, gente, genial. E aí depois dessa intervenção da entrada do banco, veio o fundo. E em que momento veio a ideia do IPO? E eu vou querer também saber sobre sucessão. Hoje é o Fred, né? Teu filho que está à frente. Então, assim, todo fundo que entra numa empresa, ele entra com o objetivo de sair no IPO. Isso é a maioria dos fundos grandes que entram, não desses fundos que investem em pequeno, eu estou falando dos fundos que investem. Então, eles já tinham o objetivo de fazer o IPO. Quando vai fazendo 5 anos, eles podem sair ou não, você pode comprar parte deles. Mas eles não quiseram sair. E aí, quando veio o IPO 2011, eles ficaram com um pouquinho, depois eles saíram. E foi legal, porque eles ganharam, a gente ganhou. E a gente fez um contrato muito bem feito, assim, apesar que aí, nós somos de Franca, eu não contratei nenhum advogado internacional, lógico que teve alguns de São Paulo. Mas eu acho que um contrato, ele tem que te proteger de você não perder. Seu pai que criou, vocês estão lá junto. Se vocês querem continuar com a empresa, vocês não podem perder essa cultura. Sim. Que eu não falo que é melhor. Nós somos muito fortes de cultura. Parece que é religião lá. Nós temos 26 anos que nós estamos entre as 5 melhores empresas para trabalhar. Mesmo nesses 2 últimos anos que foram difíceis, a nossa equipe ganha quase todos participação nos resultados, aí cai o lucro e cai o salário. Normalmente você não consegue. A gente tirou 3º lugar mesmo assim, já fomos primeiro para a mulher. Então, assim, a nossa cultura é muito forte. A gente é muito firme da cultura nossa. É quem a gente não consegue mudar, tentar ser alguma coisa. E a gente não quer mudar também. Sim. A gente muda sempre, como eu te falei, pensa fora da caixa, mas a essência, os valores, a forma de lidar com as pessoas, assim, o ganha-ganha que a gente aprende no interior, a gente não muda. Não muda. Nós só temos uma frase: faça o outro que eu gostaria que fizesse você. Isso está eu tirei meu crachá agora mesmo. Está no nosso crachá, está em todas as mesas nossas, é a única. E assim, se você não quer isso, base para a cultura. Se você não quer isso para você, não faça para o outro também. Troque de papel com o outro. Uma lição de vida também. Então, eu acho que é uma das coisas que nos evolui mais espiritualmente. Uhum. A hora que eu estava vindo para cá, eu concentro só na hora que eu estou vindo. Eu estou aqui, eu estou dando o melhor de mim. Agora mesmo eu vou estar numa outra coisa. Eu aprendi a ficar inteira naquilo que eu estou, porque eu falo, puxa, me esperaram. Tem uma expectativa. Eu tenho que estar inteira naquilo que eu estou. Presente, Isso é uma coisa que a Gisele também fala muito isso. Se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu vou dar o meu melhor.
Porque aí todo mundo... É igual para filho, né? Você dá o melhor. A minha mãe me ensinou a não pegar culpa, porque eu trabalhei muito tempo, tive 3 filhos em 3 anos e meio. Nossa, E trabalhando, inclusive, sábado. Mas eu acho que eu queria, porque eu fui sozinha também, né? No fundo, eu acho que eu não preveni tanto, porque eu queria. Então, minha mãe falava, não pegue culpa, porque não tem receita. Dê o melhor de você e não pegue culpa, porque tem mãe que trabalha fora, tem filhos ótimos. Tem mãe que trabalha fora, tem filhos não legais. Tem mãe que fica em casa, tem filhos ótimos. Porque a minha mãe ainda falou, se você tivesse uma receita, você ia fazer aqui, porque não tem coisa melhor do que você ver. Hoje eu fiz um café da manhã com as mães do escritório aqui de São Paulo. E mães de homens e de mulheres, não é só de mulheres. E elas apaixonadas pelas filhas, numa alegria das filhas ter sido promovidas algumas. Minha filha foi minha bonequinha. Então eu falei, vocês têm a melhor fortuna que tem, é ter filhos que realizando, né? É a nossa continuidade, né? É um jeito da gente deixar nosso legado e as coisas se perpetuarem, de a nossa existência ter um significado a mais. E você com 3 filhos, 2 morando fora, não é isso? É, gozado assim, que eu nunca falei para os meus filhos trabalhar no Magazine Luiza. É mesmo? Meu pai também nunca falou para eles. A gente não acredita que alguém possa fazer isso. Sim. Eu tenho um filho, homem mais velho, e 2 meninas. Uma foi seguir gastronomia, ela foi dona há muito tempo do Brasil Agosto, que foi premiadíssimo, né? Ela adora isso. Mudou agora mudou não, faz 4 anos que ela mora na França. Também está levando a comida brasileira para a Europa, não através de restaurante, mas através de venda de farinha, com uma coisa num site muito legal. E a outra mora em Portugal. Então, assim, casou com português. Então, na realidade, eu nunca falei para eles trabalhar, mas meu filho foi fazer GV muito novinho, entrou com 17 anos, e na época ninguém saía para varejo, Sandro. Varejo não era uma atração de ter trainee. Ele foi um que foi trabalhar em banco na área de varejo, depois foi trabalhar em tecnologia na área de quando começou a surgir tecnologia, trabalhou no fundo para trabalhar numa empresa de tecnologia, DataSul. Depois de 8 anos, ele um dia ligou para mim, ainda em Franca, falou, eu quero mudar, eu quero ir para aí, eu quero montar um site aí. E eu até estranhei assim, né? E ele veio com noiva aqui em São Paulo, com a vida já aqui. Vocês ainda estavam em Franca? Em Franca. Em que momento vocês se mudaram para São Paulo? Nós mudamos em 2000 peraí, deixa eu perguntar que eu sou ruim, em 2014. 9. Ele entrou em 2004, eu acho, na empresa. O IPO foi em que ano? 2011. Ah, tá. Quando a gente entrou em São Paulo, nós já estávamos aqui. Tá. E aí ele então teve toda essa experiência, mercado financeiro, tecnologia, e aí teve a ideia de aplicar os conhecimentos dele. E foi interessante que nós somos uma das poucas empresas no mundo que nascemos totalmente físico e nos tornamos digital sem perder o físico. Sim. Hoje as nossas lojas físicas, elas são muito digitais, ela entrega produto e tal, mas a gente, um ano retrasado, abrimos 140 lojas físicas. Só que com outra característica, gente, eu costumo dizer que a loja física não vai morrer, principalmente no Brasil, por muito tempo, mas ela não pode estar separada do digital. O digital é uma cultura. Ele não é um site, um software, é uma cultura de simplificar, do cliente ficar sabendo muito rápido o que acontece. Ele não vai mais olhar um manual de instrução, ele vai perguntar o que alguém acha daquele produto ou daquela empresa, né? É verdade. E a entrada dele na empresa, então, do Fred, veio para implantar o digital. Como ele trabalhava em empresa de tecnologia, em 1991 eu resolvi criar umas lojas eletrônicas, porque assim, a pernambucana que estava em tudo quanto era cidade do interior, ela começou a fechar. Em cidade de 15, 30 mil habitantes do interior. E aí o pessoal começava a me pedir uma loja física, mas não cabia uma loja de 1.000 metros, com produto. E aí eu resolvi falar, o Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja do ano 2000. Não tinha nem Facebook. Aí a gente não tinha isso. E a gente trabalhava em TV e vídeo, então a gente gravava os produtos, TV e vídeo, só que a gente tinha calor humano, tinha um centro de promoção que as pessoas faziam empadinha da cidade, e a gente falava, e
tinha um processo educativo para explicar que não ia encontrar o produto lá, mas devolvia o ICM para a cidade. A gente teve isso em 91. Então, por que eu estou contando? Naquela época, teve um período de 91, acho que 97, que a Nasdaq teve muito valor. E aí todo mundo começava a me procurar para separar essas 15, 18 lojas que eu tinha na época, eletrônica. Chamava loja eletrônica, nem chamava digital, porque ninguém tinha nada. E era uma coisa muito nova, né? Para poder separar e entrar na Nasdaq. E ele aqui de São Paulo, trabalha, não faça isso não vai usar, você não pode separar o corpo da alma. Acho que ele ficou com tanto medo de eu ser levada para isso, que ele falou, estou indo para aí para montar o site. E até hoje a gente já sofremos na Bolsa, nossas ações caem. A gente nunca separou o físico do digital e a gente viu que a gente estava certo. Essa era a tendência mesmo. Mesmo a Amazon, o Alibaba, que começou no digital, eles compraram muita participação em loja física, inclusive em supermercado. É o que você estava falando antes, né? O Brasil é muito grande e a gente precisa dessa capilarização para atingir todas as regiões. Quem quer ser grande no Brasil não pode ficar só no digital. Tem que ter uma presença. E além disso, por exemplo, nós entramos muito em Belém do Pará. É um estado muito longe para entregar tudo. Então, hoje, através da inteligência artificial, a gente sabe os produtos que mais vendem e nós temos um centro de distribuição, mini centro, dentro das nossas lojas. Então, a gente investiu, caixa não tem mais, porque tudo é digital. Em compensação, a gente tem muita gente para entregar o produto, né, que você comprou na internet em 2 horas sem frete. E aí a gente aproveita. Então, a loja passa a ser um ponto também de confiança, de entrega, de relacionamento com o cliente. Ela passa a ser... Você vê que os shoppings hoje, eu estava lendo, eles são muito mais marketing de marca do que a própria venda. Eles ganham mais no marketing da marca do que... A venda, ela pode começar no digital e terminar no físico, pode começar no físico e terminar pode no digital. Pode devolver, comprar numa, devolver no outro. Exato, então não é mais... É a multicanalidade, é estar onde, como e quando o consumidor quer. É isso mesmo. Agora, voltando para a história da sucessão, né? Então, até que momento... Você era, até então, CEO da Magazine Luiza. Em 1991, a minha família aqui são 3 famílias. Como eu não tenho irmão, são 3 famílias. A minha tia, ela sempre foi muito preocupada com a sucessão da companhia. Assim, que a empresa durar, a gente não é preocupada se as ações subiu, se nada, mas nós somos preocupadas da empresa durar. Prazo. A gente nunca quer passar o controle, por enquanto, da empresa. Então, a gente quer que seja uma empresa familiar, com profissionalismo, que a gente já tem há muito tempo. Então, ela foi, antes da gente entrar na Bolsa, ela deixou a empresa organizada para os próximos 38 anos. Tanto que o meu tio morreu, ela faleceu agora, você não tem um trincado na companhia. E eu estou falando isso porque quando você entra na Bolsa, você tem que ter... Não, e eu acho muito legal você contar isso, porque, bom, toda empresa nasce familiar. E aí a gente mostra para as pessoas que é possível, sim, você crescer, ficar gigante, preservar os valores, a cultura da empresa e programar uma sucessão que faz com que a sua empresa deixe um legado para o mundo. Né? E não está provado já, Sandra, que empresas para durarem, porque primeiro o povo não queria nem saber de empresa familiar. Não quero saber, investidor não queria saber, empresa familiar. Só que foram vendo pesquisa no mundo inteiro que a empresa familiar está durando mais desde que ela seja profissional, que não seja cabide de emprego, que os seus filhos não vão entrar lá só porque são seus... A gente é muito rígido nisso. Nós temos, inclusive, acordos comerciais desde 1970. Então, por exemplo, não quer dizer que está certo, mas lá não trabalha agregado. Então, meu marido nunca pôde entrar, nenhuma nora minha, nada. Não é por nada, é uma norma. E são regras de governança. E tem outros que entram que dá certo. Mas como a gente foi criado muito no balcão, conhecendo tudo, e aí você põe uma que a outra não é tão competente. Então, nós nunca ficamos devendo para a empresa. Hoje a gente pagava tudo no fim do mês, quem tinha salário, quem não tinha. A minha tia que faleceu, a casa dela era duas casas da loja 1, que ela sempre... A equipe dela tinha cartão. Vai lá, compra com cartão como um cliente normal. Olha. Normal, sabe? A gente não fica devendo. A gente nunca misturamos a empresa com investimento pessoal. Se você tem, você vai lá e faz. Mas não faz pensando que a empresa vai te dar, porque se não der lucro, não vai dar.
Então, são normas que você foi criada de criança. Sim. E que ajudou muito na governança. Então, a gente não tem problema com a família, porque foi tudo muito desde pequeno criado assim. E transparente, né? E eu acho que todo esse crescimento só pode acontecer porque a auditoria que você implementou lá atrás, Só essa regra de governança. Regra de governança. E aí, o que aconteceu? Quando o Frederico veio, ele não... Eu tenho um outro sobrinho, que é do outro sócio, que responde, que até já morreu, meu primo, que era igual ao meu irmão, e meu sobrinho, jovem, as mesmas regras. Então, assim, a mesma regra. Ele que responde, porque eu tô aqui ainda, mas meu primo, que tinha quase minha idade, faleceu muito jovem e os filhos ficaram herdeiros. Sim. Não teve um problema, porque já estava tudo acertado. Cada família tem, por exemplo, a sua família teria um para responder, quando estiverem mais velhos. Da sua irmã, Sim. um para responder, para não ficar todo mundo... eles têm que acertar com a família, mas a família só tem um representante lá dentro. A gente tem Então, essa regra. eu sei que vocês têm. Então, eu tô dizendo, a gente não tem todo mundo que entra. E meu filho entrou, ele já trabalhava, e na época que a gente entrou na Bolsa, nosso fundo, antes um pouquinho, queria ele já para presidente. Ele achou que ele era novo, eu achei, e aí foi onde a gente tratou o Marcelo Silva, que foi 8 anos, hoje ele é vice-presidente do conselho, e foi ótimo, porque quando eu não queria mais ficar na operação. Então, assim, foi muito bom, porque o Marcelo... Primeiro, eu sou muito feminina para administrar, gente. Eu sou feminina demais da conta e falo... Aliás, tá linda aqui hoje. Eu sou muito feminina. E é muito bom, porque o Marcelo trouxe um jeito masculino que eu respeito, e ele respeita muito o feminino também. Então, foi muito legal. Então, o Marcelo ficou 8 anos antes de passar para o Frederico, e todo tem que obedecer o CEO da companhia. Não, demais. E aí, como é que foi essa transição para você? Você sai desse papel, você tinha um papel até então de executiva. Mas eu continuo assim. Primeiro, eu falei, como é que eu vou viver num conselho, numa sala de vidro, se eu vivi 20 anos no balcão, em Franca? Aí eu fui criando coisas que foi me ajudando. Primeiro, eu tenho uma linha com o cliente há mais de 20 anos. Hoje eu uso as redes sociais, mas eles usavam o e-mail, tudo. Sim. E o pessoal meus seguidores falam, como que fica falando mal do Magazine Luiza nas redes sociais? Uma outra coisa que eu me treinei muito foi para aprender a ouvir o que eu não quero. Você se treina para escutar só o que você quer ouvir. E as pessoas começam assim, te admiro muito, mas você cresceu, se perdeu. Então eu tenho uma pesquisa, e eu tenho uma linha, um disque denúncia com a equipe de base, que são de problemas nós não temos um código de conduta, nós temos 5 negociáveis. Todo mundo sabe esses 5 negociáveis e todo ano é assinado. Se você fizer, você vai ser mandado embora para o justa causa. Então, e aí, quando uma loja não está bem, eles me mandam. E o pessoal acha que me manda muita coisa, não manda. O saque, antes do cliente escrever na minha rede, passa por 7 pessoas. Nossa. E aí, quer dizer, sinal que aquilo lá não estava bem mesmo. Porque para passar para 7 e não resolver chegar em 1, porque eu falo que atendimento ao cliente é igual regime. Você descuida, você engorda. Então, você tem que estar sempre atenta no atendimento. Verdade. Isso tudo hoje, nós temos um saque nosso que funciona, chama Luiza Resolve, em Franca, com quase 2.000 pessoas, é nosso mesmo. E eu estou sempre atenta ao saque. Então, assim, eu estou... Muito envolvida, né? Eu estou envolvida, mas não na operação. Sim. Agora, tem uma coisa, Sandra. Eu mudo de ciclo quando o ciclo me mudar. Sabe? Então, assim, eu já não queria mais ser CEO. Eu queria estar em outro lugar. E não é nem presidente de conselho, que eu não gosto muito não, viu, gente? Eu gosto de estar na atividade. Então, eu estou na atividade, aí, de repente, eu falo, olha, deixa eu pegar uma área aí para crescer. Esse dia eu peguei utilidades domésticas. Viajei com as mães, como eu ia para a Alemanha, viajei com elas, tal, mas sem interferir na operação, mas ajudando Como se fosse um comitê. Não, como se fosse uma consultora. Uma consultora. Lógico que com alguma experiência, né? Então eu vou lá e ajudo uma área. Esse ano passado eu fiquei mais lá, porque a gente teve mais... O próprio Frederico falou, me ajuda aqui nessa parte. Mas assim, eu tenho meu QG lá, meu ponto é lá, eu vivo lá. Então eu fico sabendo, eu tenho 3 auditores que só trabalham para as minhas denúncias. E os outros não me pedem aumento de salário, nem me pedem ticket. Eles têm um cuidado com essa cultura
E criou uma liberdade, é interessante que eles falam, não conte para o meu regional, não conte para o meu diretor. Eu falo, gente, eu que sou a dona, né? Então, alguma coisa para vocês está errado, porque eles não... Então, assim, eu continuo muito atenta à cultura da companhia e ao atendimento ao cliente e algumas coisas da área comercial que eu fui criada que eu posso ajudar. Por exemplo, eu resolvi vender tablet para as mães de 80 anos, 70 anos. Porque eu comecei a ver que toda mãe quer uma tela grande. É verdade. Aí, agora... Ideia é fantástica. Aí eu vou lá, entro e falo, vamos vender mais tarde, mas só como ajudando a verba vender, eles tudo vender. Então você continua contribuindo com as suas ideias, só que de um jeito que não te prende mais. Não, eu não fico atrás do resultado, como eles ficam. E também estruturaram muito, a empresa cresceu, hoje nós temos um banco, tem tudo assim, mudou muito. Mas não pode perder o que a gente tem de bom. É verdade. E em que momento veio esse trabalho social que você faz, que é tão importante com mulheres do Brasil? Ô, Sandra, eu sempre tive, o pessoal até me taxa como eu sou da esquerda, me faz meme o tempo inteiro. Eu sempre tive, eu nasci com um objetivo de igualdade. Eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe, eu já estudei em colégio de freira, e a minha família, eu tive uma vida um pouco melhor do que a família. A minha mãe falava para mim assim, transparência demais é falta de educação. Não fica discutindo bolsa de estudo na escola. Eu já discutia com 12 anos igualdade, por que aqui não tem pobre, por que vocês não fazem. Eu tenho esse espírito. Então, em Franca, eu tive ONG, que é o Clique da Educação, que há mais de 10 anos tem ônibus nos lugares. Quando Franca viveu a China, eu fiz uma mobilização para que 80 mil pessoas fossem acreditando na cidade, porque quando a China entrou a primeira vez, assustou muito. Eu sempre tive esse espírito, não teve um dia que nasceu. E eu sempre acreditei que a sociedade civil poderia fazer pelas histórias de todos os países. Eu fui muito convidada para ser presidente para alguns partidos, para ser senadora, até porque a mulher estava na... E eu não conseguia, eu não me pertenço a nenhum partido político. Não que eu não acredito no partido político, mas eu sou uma política, porque eu acredito que quem muda um país é política pública. Você pode ir melhorando a fome um pouco, você pode ir melhorando a violência um pouco, mas se você não tiver leis no país que levam a isso, você não dá um grande salto. E aí foi quando nasceu o Grupo Mulheres do Brasil, que nasceu meio no caos. Eu fui convidada para ir para Brasília, para poder falar de empreendedorismo há 10 anos atrás, de mulher que ninguém falava. E aí, como diz minha filha, se a minha mãe falar que vem 100 pessoas num lugar, você trata para 200. E eu falava, puxa, só tem 5 mulheres aqui que vai poder ir. Aí eu comecei a usar o Sebrae, que eu já dava palestra, a Endeavor, a EAI, para convidar mulheres. E levei até 2 de Paraisópolis, que eu já frequentava Paraisópolis. Eu falei, essas meninas são empreendedoras como eu, porque elas dão conta de tanta coisa, apesar de não ter negócio, mas elas têm... E levei, aí subia para 15, 20, até que chegou 40. E a gente veio do Brasil inteiro, eu convidei. Fui convidando. E a gente não se conhecia. Aí a gente fez uma reunião num lugar antes, até o IDV que sustentou na época, assim, o local me ajudou. E a gente deu tão certo que não tinha nada a ver. Brasília foi um momento que todo mundo quis montar um grupo. E aí eles queriam chamar Grupo de Luiza. Eu falava, não pode. Um grupo desse não pode ter uma identidade, ele pode ter alguém que puxa. Naquele dia tinha uma exposição de mulheres do Brasil no Palácio, que nós ajudamos a abrir, as gordinhas, que era da Liane Branca. Aí a gente pediu licença, a filha dela trabalhava, era uma das diretoras da Johnson, mulher, tinha ido e a gente chamou o Grupo Mulheres do Brasil. E hoje tem 130 mil mulheres de todas as coisas em todo lugar do mundo. Em todo lugar do mundo. Você vai no Japão, eu chego em Paris, o embaixador quer falar comigo, eu chego em outro lugar quer falar, porque a gente ajuda muito o país, sim, com as brasileiras. E todo mundo, na vacina a gente salvou muita gente. Tem um papel super importante, porque tem mulheres trabalhando, né? Então, assim, eu sempre tive, não teve uma virada. O que eu acho que foi importante, eu acho que eu, como você, a gente não teve dificuldade machista, porque você veio de um pai, que você já me contou, que acreditava na força. E eu venho de mulheres que já trabalhavam. Então, assim, mas eu vi o tanto que era difícil para as mulheres. Sim.
para as mulheres. Então, quando eu campei isso, não foi só por mim, porque eu era assim. Primeiro, eu sou filha única, gente, eu tenho uma autoestima ótima, eu me acho tal. Então, assim, e também se você falar, Luísa, você não tá bem, eu falo, o que eu posso melhorar? Eu não fico levando pelo lado pessoal, irritada. E aí, se eu ia numa reunião, imagina eu chegando em São Paulo com 20 anos, 20 e pouco, falando porta-portão, não teve um GV, não teve Harvard, tendo faculdade para falar do Magazine Luiza, que nem o nome ajudava muito, para querer dizer, Magazine sempre foi revista, foi escolhido pelo povo. Então, eu chegava aqui, até hoje, eu tenho pouquíssimos homens do varejo, quando eu fundei o IDV, era só eu de mulher. Se alguém não me escutava, eu levanto a mão e falo assim, é bom vocês me escutar, tem uma ideia boa. Eu não saio com raiva, mas eu saio posicionada. Você se coloca. Isso pode ser, você viu, pode ser político, pode ser o que for. Eu me posiciono, não de uma forma agressiva, mas eu não saio levando desaforo para casa e falando, tá vendo? Esse mundo é muito machista. Eu falo, mas espera aí que eles vão me escutar. E qual que é a principal causa que você vê desse movimento? Agora, assim, por exemplo, você tem casos que você acode. Agora eu estou muito envolvida com as enchentes. Minha família doou, desde a pandemia, uma quantia boa, que a gente tem o hospital, respirador, e a gente envolve muito na saúde e nessas causas emergentes, porque não precisa de orçamento, já está lá conosco para dar. Então, assim, eu me envolvi nas enchentes de todos os lugares. Agora eu estou muito envolvida para acudir com Porto Alegre. Só nesses 3 dias a gente ficou de plantão e a gente fez chegar às 5 horas, pedia colchão. Às 10 horas da noite estava lá a nossa equipe. Porque não tinha onde as pessoas dormir. Está uma catástrofe. Então, assim, eu estou falando isso de emergência. Mas acho que o propósito... Agora eu vou te falar, eu vou te colocar. Então, assim, o propósito principal é assim, a gente, cada núcleo, nós temos 150 núcleos pelo mundo. Escolhe entre as 20 causas que tem. Este ano, a gente está com uma causa global. A nossa causa global é políticas públicas. A gente trabalha, faz, mas nós queremos aprovar políticas públicas, queremos aprovar políticas públicas fora do Brasil, se não está bom para a mulher, mas a nossa causa mundial hoje é a violência contra a mulher. Porque eu perdi uma funcionária há 5 anos atrás, que era gerente do shopping de Campinas, com 37 anos. E eu sempre, a gente tem uma TV Luiza, eu sempre, nunca tinha levado, você acha que está longe de você, mas não está. E eu nunca vi um perca-perca tão grande assim, porque perde a mãe, a família que perde a filha, a mãe que muitas vezes tem que pegar os netos, o companheiro, ou ele se mata ou ele fica marcado, e o filho é terapia pro resto da vida. Então eu peguei essa causa muito... O Magazine falou, em briga de mulher e marido, ninguém mete a colher, o Magazine vai meter. A gente tem um programa, primeiro eu montei um comitê dentro do Magazine com Mulheres do Brasil, até na época o Gilberto de Mensai fazia parte, e criou uns 5 passos para que as empresas façam isso, que é muito barato. Nós nunca mais perdemos uma mulher, e olha que a gente tem 40 mil funcionários direto. Imagina o que não transita nisso, que são mais de 80 mil. Então a gente perde, e agora eu quero fazer uma causa mundial. Todos os nossos núcleos estão trabalhando isso. Todos estão trabalhando. Delegacia. Só que eu acho que eu vou andar devagar. O que eu quero agora, e eu estou no caos, é lançando uma equação. Até o fim do ano eu vou lançar, mas eu já fui falar com muita gente me procura. Por enquanto eu estou nesse caos ainda. Em 5 anos não teve violência contra a mulher e meninas em nenhum lugar do mundo. É a única causa, Sandra, que nós temos em todos os lugares. Nós temos 20 causas. Educação. Não, quando eu pegava a vacina, eu falava em setembro, o Nizam estava conosco ajudando, você tem que ser a cara da campanha. Tá bom. Em setembro, nós vamos estar vacinando 75% da população. Eu nem falava, você vai estar vacinando a população. Você está pondo o seu nome, não tem isso. Primeiro, eu não podia falar mal de ninguém, quem era culpado. Era daqui para frente, trabalhava muito em todo o setor. Nós montamos uma empresa grande para vacina. Em setembro, e aí eu falava, não tem importância. Se não tiver, mas pelo menos eu e mais 1.000 pessoas não vão ficar de braços cruzados, vão dizer aos nossos bisnetos que a gente trabalhou. E em setembro a gente tinha 85% vacinado. Então, para essas causas emergenciais, eu acho que deu para ver nitidamente os esforços, essa história de não ficar com os braços cruzados, de ir lá e fazer alguma coisa, de colocar o seu nome, seu compromisso pessoal, isso é muito, muito louvável. E agora eu quero colocar isso, porque você não imagina, em todo tipo de lar,
na classe alta, média e baixa, o que a violência faz para um lar, então isso destrói. Eu tive acesso a uma entrevista do seu Eli Horn, quando veio para o Brasil, onde ele fala que ele criou uma ONG que defende... Eu sou super ligada à Luciana Temer, que é a líder da ONG. E agora a gente vai fazer um trabalho, porque a Petrobras quer fazer um trabalho imposto, porque a cada 1 hora... 2 meninas de 13, 14 anos ganham nenê porque foram violentadas. Não, isso é... Não pode deixar, né, gente? É muito triste. É demais, é triste demais. E assim, essa é uma causa que, infelizmente, vai demorar algum tempo para ser resolvida. Mas agora fala assim, tá aparecendo muito. Mas a primeira coisa, quando montamos esse comitê, é fazer as emissoras colocarem isso. É sair no jornal, é avisar. Porque a mulher não se sentia culpada. Então ninguém falava, era camuflado. Então aumentou porque agora tá na televisão. Sim. Tá nos jornais. Se o marido mata, aparece. Se enfranca, mata, todo mundo fica atrás para prender. Então, assim, agora, se você não traz à tona, você não consegue melhorar. E também estamos medindo, estamos monitorando. Então tem um objetivo, tem uma missão, uma meta. E tem muita gente boa trabalhando. Sim. Olha, eu tenho estado com delegadas mulheres. Gente, é trabalho muito bem feito, com promotoras, com tudo. Então, isso é uma causa. E a outra causa, nada contra os homens, eu sou totalmente a favor, tenho filho homem, mas nós precisamos ter mais de 18% de mulheres em conselhos, então a gente... Igualdade de gênero, né? Não, nós criamos o Pula para 50%. Uhum. Se nós temos 52% de mulheres, como é que nós temos 17% de mulheres em política? Sim. Eu tenho ido muito para Brasília, porque eles me convidam agora 10 anos, olha, vai lançar não sei o quê. Muito que eu digo assim, de vez em quando eu estou impressionado que as deputadas mulheres estão trabalhando. Independente de partido, elas estão se unindo. A Sônia, que você conhece, que foi da Dudalina, minha amiga querida, ela fala uma coisa muito grande. A guerra não tem cara de mulher. Então, e os homens estão entendendo que precisa pôr mais mulheres nos conselhos, em tudo quanto é lugar. É verdade. Não, a minha luta agora é para Pula para 50%. Eu acho que esse é outro trabalho importante e que não é emergencial. Acho que a crise das enchentes são emergências que todo mundo se mobiliza. A vacina foi uma emergência. Agora, essas duas causas eu acho que são primordiais e são de uma construção e uma mudança de cultura, né? E para quem acha que violência doméstica é uma coisa de uma determinada classe social, não é. É muito, assim... É só vocês entrar que está mais perto nessa. Está mais perto do que você pode imaginar. E eu acho que esse trabalho que vocês fazem, tanto em relação à violência doméstica, quanto em relação à igualdade de gênero nas empresas. Estamos aqui falando de empreendedorismo, da iniciativa das mulheres, né? Em grandes empreendimentos. E por que não a gente promover uma sociedade mais igualitária? Entre esses 5 negociáveis, nossa, há muitos anos, discriminação de qualquer tipo, para nós, é mandado embora por justa causa. Uhum. De qualquer tipo, por sexo, por religião, por cor. Tanto é que nós sofremos muito quando a gente lançou um programa de trainee só para negros. Foram 3 dias assim, de terríveis. Mas é aquela questão que é uma reparação histórica, acho que foi muito bem conduzido. A gente ganha prêmios em todo lugar do mundo, porque mesmo no primeiro momento foi muito agressivo, depois as pessoas me devolviam, olha, aprendi, apareceram 20 mil pessoas, e a gente achou que ia ter que dar inglês, nada disso, nós só fizemos uma exceção. Vencia o programa de trainee em 24 anos, a gente levou até 26 por falta, e pessoas maravilhosas, formados em faculdades maravilhosas, você tem que dar oportunidade. E eles sentiam, vou entrar numa fila, eu tenho certeza que eu não vou passar. Sabe que eu queria voltar um pouco no tema da tua iniciativa empreendedora. Então, você soube aproveitar uma oportunidade, tinha a empresa dos seus tios, que você viu que você poderia contribuir, fazer esse negócio crescer, florescer e chegar no tamanho que ele chegou. E você já via isso no futuro? Você sabia onde você queria chegar? É interessante, Sandra. Os outros me perguntam assim, eu fui eleita agora há 7 anos seguida, a líder entre homens e mulheres pela MECO, de maior reputação no Brasil. Nenhum lugar tem isso. Eu nunca espero isso, é isso que eu quero te dizer.
Eu nunca falei, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Mas eu toda a vida dou o melhor de mim, é quando eu estou e não perco a oportunidade de estar junto. Eu não, por isso que eu não cobro palestra. Eu vou tanto na rua como eu vou numa causa mais simples. Porque eu não queria usar aquilo como uma fonte de renda minha. Agora, se você dá para alguém que está indo, então dê alguma coisa para mulheres do Brasil, sim, que tem uma estrutura muito grande. Mas dá o que quiser, eu nunca estipulo preço. Então, assim, eu nunca pensei isso. Agora, eu tenho o espírito. O que é ser empreendedora, que todo mundo fala isso? Gente, é ter cabeça de solução. Resolver problemas. Você é ter cabeça de solução, seja em problema ou em alternativa. Sim. É ter cabeça de solução. Você foi criada com um pai empreendedor. É verdade ou não? Não, e em outras proporções, mas também sobre aproveitar um negócio que veio do nada, cresceu, e aproveitar essa oportunidade para crescer mais ainda. Isso que eu tô ganhar falando, outra proporção. Porque ele quer estar sempre buscando soluções maiores, menores. Essa é a cabeça de empreendedor. E o empreendedor, ele está sempre buscando, ele celebra, no outro dia ele está buscando. E eu venho de um espírito empreendedor, a minha família inteira é empreendedora, e mulheres empreendedoras que eu tive o privilégio, porque com a minha idade dificilmente você consegue. O máximo que você faz, que foi muito bom para você, ter um pai que teve uma cabeça empreendedora e acreditou na força feminina. Mas poucos exemplos de grandes empreendedoras mulheres. Mulheres nessa década, muito pouco. Eu tive o privilégio de nascer com 3 mulheres empreendedoras que acreditavam na força. Então, empreendedorismo é isso, é solução, é buscar alternativa, é querer crescer, é gerar emprego, é tá fazendo, é tá construindo. Sabe o que eu vejo também? Essa questão da autoestima que você comentou lá atrás. Eu acho que por ter essa autoestima muito bem consolidada dentro de você, você viu que era possível, você conseguiria fazer e chegar lá. Eu acho que talvez é isso que falta para muitas mulheres que não se veem chegando numa posição. É verdade. Né? Eu, inclusive, a gente foi 5 mulheres para um evento em Miami das mulheres do Brasil. E a gente ficou num apartamento muito legal de uma amiga nossa. E eu me maqueio, eu arrumo meu cabelo. Ninguém acredita. Acho que não tô, mas assim, eu trabalhei muito isso para me maquiar de manhã. E aí eu começava a maquiar o pessoal e tal. Eu tenho mania com cabelo, né? E aí, eu também, sou leonina. Aí eu peguei, a gente falava, aí eu comecei a ver que quando você fala para uma mulher que tá bonita, muitas vezes ela fala assim, é antiga essa roupa, ou ela fala assim, eu comprei baratinho, então eu fiz uma campanha há muito tempo nas minhas palestras, para parar de falar isso. Fala muito obrigada, agradeça, não precisa, o homem não vai falar que o terno dele é antigo, nem que comprou barato. Então assim, e a mulher precisa se sentir muito capaz para assumir um conselho administrativo. Uhum. Agora elas estão querendo, eu falo, gente, o homem vai. Se deu certo, deu. Se não deu, é aquele compromisso que você tem de ser perfeita. O que eu acho, além da autoestima, eu não tenho um compromisso de ser perfeita. Eu tenho um compromisso de fazer o melhor de mim. E de estar redirecionando a rota a qualquer momento. Errou, redireciona rápido, não fica sofrendo. Sabe? Então, acho que isso me ajuda muito também, sabe? A não ter medo, assim, medo você tem. E outra coisa, eu adoro trabalhar em grupo, né? Minha filha, os outros falam, como é que, hoje mesmo as mulheres me perguntou, como é que você faz tanta coisa de uma vez que a gente segue no Instagram? Falei, eu não ponho nem 30% do que eu falo no Instagram. Aí a minha filha brinca, fala, eu terceirizo muito, eu acredito na força da equipe. Então, minha filha brinca, assim, não dá uma ideia para minha mãe que você sai com serviço. Os outros mulheres falam, eu quero montar um comitê de sustentabilidade. Pode fazer que eu dou apoio. Pode ir lá fazer. Então, assim, eu dou muita... mesmo na minha casa, eu sempre liderei muito bem, porque eu tinha 3 filhos pequenos, para as pessoas crescerem junto comigo, né? Você matou a chave, assim, acho que é autoestima mais liderança. Tem algumas características de liderança que eu acho que são muito importantes para a gente, assim como a autoestima, que são fundamentais para a gente chegar a alcançar posições cada vez mais altas, não só nas empresas, mas também na sociedade. Né? Você vê isso também? Não, nossa, vejo. Eu tenho uma definição de liderança que eu acho muito legal. Líder, além de tudo isso que você falou, é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que elas podem ir. Então, à medida que você leva uma pessoa que trabalha aqui na sua casa mais longe, que você leva... Mas para isso, você tem que te levar mais longe, né? É interessante que quando começou a vir o digital,
Eu sempre fui novidadeira, comprei tablet. Mas uma vez eu perdi do meu netinho, de 30 mil amigos. E aí? Eu falei, chegou mais velho, eu falei, e aí, Pedro, perdi do Tutu 30 mil a mil. Vovó treina todos os dias e não desista. Olha. Não é assim que você fala? Aí eu resolvi pegar o Instagram. Isso faz uns 8, 7 anos. Menina de Deus. E eu errava muito, né? As fotos. Minha filha, você abre isso e nas fotos estão horríveis. Sou pública, tem que abrir. Mas você vai treinando. E aí eu ganhei, na época, eu ganhei muito treino, muito prêmio. E hoje eu faço e aprendo. Lógico que tem alguém que me ajuda quando eu estou muita coisa, mas eu sei fazer. Então, assim, eu falo para os outros, se eu aprendi, gente, qualquer um aprende, é só treinar. Treinar é tudo, né? Eu também achava que eu não conseguiria estar aqui te entrevistando. Nossa, você está super bem de entrevistadora, viu? Mas é tudo treino, né? A gente vai praticando e a gente vai melhorando. Com certeza, a minha primeira entrevista não foi tão boa quanto essa. Mas foi aquela daquele momento. Foi importante para aquele momento. Poderia não ter servido para alguém, mas para alguém serviu. Para alguém serviu. Que estava no mesmo momento seu. É verdade. Sabe? E assim, se não tivesse a primeira, não ia ter essa. E você tá super bem, viu? Uma equipe super boa, viu, gente? Tudo aqui preparado. Olha que faço isso, hein? Eu devo fazer 3, 4 vezes por semana alguma coisa parecida, mas você tá super bem. Não, nunca vi. Realmente, eu acredito quando você fala que você só posta 30%, menos de 30%, porque daqui ela já estava no outro compromisso antes, daqui ela já vai para outro, assim, então ela faz muitas coisas, então realmente valorizem ter Luísa Trajano aqui na minha casa. Só estou aqui porque eu acredito, eu faço qualquer coisa que eu acredito, e tempo é uma questão de você se organizar também. É verdade. Prioridades. E já que estamos aqui em casa, eu sempre encerro esse nosso papo, que é para inspirar as pessoas, mas para contar alguma coisa íntima. Chama papo íntimo, né? Tem tudo a ver com intimidade, estamos na intimidade da minha casa. E eu queria que você compartilhasse alguma intimidade sua. O primeiro, gente, eu sou super natural. Adoro novela. Adoro filme de água com açúcar. Sou ótima no jet ski. Olha. E sou uma pessoa, o que você me vê aqui, você me vê na casa. Sabe? Adoro um sofazinho. Eu não gosto de deitar na cama, eu durmo muito pouco. Em todos os meus lugares eu tenho um sofá. Que eu ponho uma roupa velha, pra mim não tem coisa melhor do que chegar 9 horas, limpar minha pele, pôr uma roupa mais velha que eu tenho. Não, tem que pôr uma camisola, roupa bonita, vai ganhar ali. Depois você não, aí pra dormir, eu tô falando pra ficar assim. Não, eu tenho muita coisa da roupa que é maravilhosa. Né? Eu tô falando assim pra ficar. Até. Você não fica de camisola, fica de roupa. É normal, é. Mas isso é uma coisa engraçada, das pessoas, eu entrevisto muita gente muito importante, e sempre que eu pergunto alguma intimidade, se voltam às coisas mais simples. Essa coisa de ver novela, de sentar no sofá de casa, de ter sofá, né? Eu posso sofazinho, eu deito no sofá. Você deita no sofá. Mas essa coisa da vida simples, porque na verdade... É porque as pessoas acham, né, Sandra, que a gente que aparece, tá, tem uma vida muito diferente. A gente faz tudo igual a todo mundo. No supermercado eu tive um convidado que revelou que ele não era fazer supermercado, não a compra da semana, do mês, mas aquele supermercado para achar aqueles itens especiais. Meu filho fala que tem um supermercado aqui, que é a Disney dele. Eu já não sou... É a minha Disney também. Eu não sou muito de supermercado, não. Eu não sou, não, mas faço outras coisas corriqueiras, adoro fogão a lenha. Sim. Sabe? Eu gosto muito, eu fui criada no interior, é diferente. E você ainda vai bastante para Franca? Vou. Assim, eu moro aqui em São Paulo, meu passaporte é aqui. Mas a minha casa mesmo, terra, que tem lugar para fazer festa, como diz minhas filhas, ela comprou um terreno agora para fazer festa, só para fazer festa. Que eu adoro receber, fazer, é Franca. Então eu ia todo fim de semana. E a família grande agora, são quantos netinhos? Não, mas eles estão tudo fora. Mas eles vêm para cá, né? Mas vem de vez em quando, né? Agora vem em julho, quando eles têm férias. Eu vou também de vez em quando. Mas assim, quando a minha tia estava viva, até 2 meses atrás, não posso falar que eu começo a me emocionar. Eu ia toda sexta-feira, ou ela vinha, o avião buscava, ela vinha, eu levava na empresa, levava nos restaurantes, mesmo com cadeira de roda, um pouco demente, eu levava. Agora que eu, assim, era muito gostoso, eu tinha uma motivação para ir toda sexta-feira. Eu não viajava mais do que 10, 12 dias, porque ela sentia muita falta.
Vocês tinham uma relação muito próxima, uma ligação muito especial. Muito né? especial. Ela, Nesse finalzinho, eu vejo que ela que cuidou tanto de você, agora inverteu o jogo. né? eu falo que com ela eu desenvolvi vários papéis, inclusive de filha. Porque ela passou assim, uma equipe grande que cuidava dela. Eu mantive a casa dela com movimento, com tudo. E assim, foi de repente, assim. Ela estava bem meia-noite, daí meia hora ela morreu. Não que ela não tivesse idade, mas você nunca está preparado quando a pessoa não está no hospital, sofrendo. Por outro lado, sofrendo. Então, assim, a minha casa mesmo é franca, assim, que eu gosto. E é interessante, Sandra, que eu tenho amigas, desde que eu tinha 10 anos de idade, que ficaram amigas das amigas de Tiago daqui, das amigas de Franca, se misturaram agora. Eu mantenho as minhas amigas lá desde que eu sou pequena. Então, tem uma turminha lá que é minha amiga desde que eu sou mocinha, 10 anos, 12 anos. É que não tem como se desprender, né? Acho que é fato Não, mas eu gosto também, eu gosto de lá. Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, nasci aqui, sou daqui, mas meu pai era libanês, né? Um judeu libanês, e ele tinha o Líbano como a pátria dele do coração. Ele era muito grato ao Brasil por ter acolhido, ele era refugiado, né? Todos os judeus são refugiados. E ele veio para cá, era muito grato ao Brasil, que acolheu ele também, outras culturas também. Mas ele tinha um amor pelo Líbano, a terra natal dele, uma ligação tão forte, especial. A gente fez uma viagem em 2017 com ele, eu, minhas irmãs e ele, para ele mostrar. É lindo, o Líbano é maravilhoso, é a Paris do Oriente Médio. Todo mundo fala que é lindo. Pena que agora está com um governo aí que está nessa situação complicada, que está destruindo o país. Mas o país já se destruiu algumas vezes e ele é chamado de fênix, né? Porque ele renasce mais bonito. Eu acredito muito que isso vai acontecer ainda. Mas é isso, o lugar de onde a gente vem é as nossas raízes. Você falou de Belém do Pará, né? Que tem uma estrutura boa de distribuição, porque as pessoas... Então, meu pai, quando veio para o Brasil, ele morou 5 anos em Belém do Pará. Ele fazia transporte de cargas entre Belém e Brasília. Brasília estava sendo construída. E ele pegou um apego. Então, você perguntar de onde você é, ele fala, eu sou paraense. Então, ele se apega em lugares da origem dele. Toda uma história, né? Tem. Uma história. Então, é muito legal saber disso, né? Que você também valoriza as suas raízes. Não, eu falo muito em palestra. Você não pode perder a sua essência. Senão, poder e dinheiro, ele vai te afastando se você tomar cuidado. E quando corta isso, eu tenho muitos amigos que hoje pararam de trabalhar, estão muito legal financeiramente, mas estão muito depressivos. Eu não tenho nem jeito, porque eu vivi tanta coisa. Então, assim, mas eu acho que é muito importante você não perder a sua essência. Não perder a sua essência. Ter vergonha de onde você veio. A própria Oprah falou isso, você estava lá. Hoje não usa você ter vergonha de onde você veio, o que você fez, o que você é. Essa é a sua história, né? É a sua história. Então, é isso, de não perder a essência e de se sentir produtivo, produzindo algo para a sociedade. Acho que essa é a fórmula. Ganha-ganha, né? Quando você trabalha do bem comum, você envelhece menos. Quando você tem um bem comum, um propósito de bem comum. E é difícil, gente, ainda mais que essas redes sociais, você tem que ser muito, muito forte no seu propósito, porque você toma de tudo quanto é lugar. Agora, por exemplo, eu vejo falar que o Pix está do governo, onde se viu, não vai dar no momento que as pessoas estão precisando e a gente sabe que é o ditado. Então, assim, é muito difícil no momento que todo mundo fala o que quer do jeito que é a democracia, mas as redes sociais hoje levam muito você se manter coerente com o seu propósito. Não é fácil. É verdade. E mesmo... Tem dia que dá muita tristeza. Tem dia que dá. E mesmo na base, né? A gente estava falando de autoestima. E autoestima em tempos de redes sociais. É muito difícil também, porque a gente se compara, a gente recebe muitas críticas. Então tem que encarar de um jeito, assim como qualquer desafio, né? De um jeito com que te leve para um outro patamar. E não que te prenda ou que te leve para baixo. É isso. Gente, que conversa mais inspiradora. Obrigada, você é muito boa entrevistadora. Se desenvolveu muito bem, se é que você falou que foi desenvolvimento. Gente, eu tenho certeza que esse episódio... E você leva a sério, é papo íntimo. É o papo íntimo mesmo, né? Na intimidade de casa, e foi uma honra te receber. Obrigada. Foi demais. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada à sua equipe, obrigada, gente. E se você também gostou, não deixa de dar o seu like, compartilhe,
segue a Luísa Trajano. É Luísa Helena Trajano. Luísa Helena Trajano no Instagram, porque tem muitos conteúdos muito valiosos. Deixa o seu carinho para ela lá, conta lá que você gostou desse podcast, para incentivar ela a falar cada vez mais, porque é muito inspirador, é uma aula pra gente. Um privilégio ter você aqui. Obrigada. Então, até o próximo Papo Íntimo.